Galera apaixonada do esporte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast DNA do Esporte SCS. Antes de tudo, galera, se inscreve aí, segue nossa página, faça o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, ativa o sininho para você estar sempre por dentro do que está acontecendo aqui no nosso podcast. E nosso podcast é sempre bacana, trazendo gente bacana, gente envolvida com o esporte, gente que realmente gosta do esporte. E hoje, gente, eu vou trazer aqui uma irmã minha. Hoje é a pessoa que gosta do que eu gosto, defende o que eu defendo e é motivo hoje de muito orgulho, não só aqui para o nosso podcast, mas para o Brasil todo. Estou aqui com a Edina Silva. Ed, e aí, Ed, como você tá? Estamos bem, né? Sempre, né? Satisfação enorme poder estar voltando aqui, dentro do esporte. E um prazer enorme poder te encontrar, né? Sempre, sempre. Sempre, Porque as é. conversas, né? A gente vai recordando as conversas, né, Marco? Então, satisfação enorme poder estar aqui contigo. Vai, o que nós já fizemos por esse judô aí, né? Não, No nosso do Brasil, né? por São Caetano, pelo Brasil, né? Né? Nossas lutas Exato, exatamente, incansáveis. exatamente. Precisamos voltar a começar a fazer as lutas de novo, porque tá muito parado o nosso Tá judô, parado, Ed. Tá tá parado. muito Precisamos parado, né? movimentar esse judô aí, né, Marco? De novo, é verdade. Galera, Ednancy Silva, nascida em 23 de agosto de 76. Começou no judô aos 15 anos por recomendação médica. Descoberta no cenário esportivo brasileiro aos 17 anos. Foi morar em São Paulo, inicialmente em Guarulhos, e depois nós roubamos ela, trouxemos ela aqui para São Caetano, onde vive até hoje, né, Ed? Exatamente. Em 2003, conseguiu medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003, na República Dominicana, repetindo o feito no Rio 2007. Obteve ainda 2 medalhas de bronze no Campeonato Mundial de Judô nas edições de 97 e 2003. Participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008, tornando-se a primeira brasileira a disputar 4 edições das Olimpíadas. E hoje Ednancy eterniza sua trajetória com muito mérito e muito orgulho para nós, né? Lançando o seu livro, Ednancy Silva, Mulher Forte, Sim Senhor, escrito pela jornalista Helena Rebelo. Ed, conta da onde surgiu essa história. Vamos só de cara, assim, nem olhei as perguntas que fizeram aqui. Da onde Sim. surgiu a história? Que você já merecia um livro, pelo que você fez, pelo judô feminino, né? Que acho que a descoberta. Tinha o judô, sempre teve o judô feminino, mas eu acho que o grande auge, quando começou a aparecer as atletas mesmo, de ponta, Sim, com condições de disputar jogos internacionais, foi com você, né, Ed? sim, sim. Marco, é importante a gente também, né, fazer justiça aqui, né? Porque esse judô brasileiro aí, principalmente o judô feminino, só teve a ascensão que teve por conta da administração maravilhosa, né, do nosso, É, a nossa liderança principal aqui em São Caetano, nosso, né, saudoso prefeito Luiz perfeito, Olímpio Tortorella. Tortorella. Eles acreditavam muito no Aliás, né, esporte, né? nessa parte que você comentou aí, né, de trazer Ednancy para cá, para São Caetano, não foi só Ednancy, né? Ele trouxe foi a equipe inteira de Guarulhos, Foi. né? Foi. Ele, A gente viu o trabalho e o prefeito Tortorella acreditava muito no esporte, principalmente nas duas modalidades, tanto a masculina quanto a feminina. Jogos, quer dizer, modalidades olímpicas, ele acreditava que tinha que ter o masculino e o feminino também, né? exatamente, E vocês lá eram um projeto pioneiro do exa- judô feminino de alto rendimento, né? Era exatamente, Guarulhos, um trabalho bonito que exatamente. depois definhou, não acreditaram mais, foi quando falamos, não, aqui a gente acredita, vamos trazer o Perfeito. pessoal para cá, Para a né? turma, né, se situar aí, era como se fosse um Barcelona e um Real Madrid, né? São Caetano, o Real Madrid, E e Guarulhos Guarulhos, ali com o Barcelona. foi, mas era mesmo, E né? aí, né? Então vamos trazer essa equipe para cá. E quando chegamos aqui em São Caetano, né? Em 98, a estrutura, né, de primeiro mundo, como sempre, né? O trabalho, o investimento, sempre. Tatame sintético, nunca tinha treinado em tatame sintético. Aqui em São Caetano, nós tínhamos um espaço muito, muito bem cuidado. Os atletas aqui de São Caetano eram muito cuidados. E
uma outra questão também que pesava muito e motivava a gente, né? Era, né, a nossa torcida especial durante os eventos, Ah, né? isso nós fazia mesmo, Né? nós tinha bastante, né? O professor levava, né, a terceira idade para poder acompanhar os atletas durante as concentrações de jogos abertos, almoçar com os atletas, né? A terceira Terceira idade, idade, a molecadinha que a ia molecadinha assistir, né? também As ia, pré-escolas, ensino perfeito, fundamental. né? Nas competições que tiveram aqui do Grand Prix, né, Você lembra? nacional. Até escola de samba tinha. Arrastou a escola de samba, a molecada foi lá torcer, então era uma administração esportiva que envolvia não só o cenário esportivo, mas principalmente, né, A a comunidade, né? A comunidade de cidade São toda Caetano. participava. A gente fazia a comunidade participar. E essas edições do Grand Prix foi bem legal, porque também foi outro marco, né? Foi outra coisa que marcou, porque judô é uma coisa, quando você assiste uma luta de judô, tem mais ou menos um nego falando ali, dando um grito. Nós Exato. não, virou torcida de futebol. Coisa muito bacana, coisa que revolucionou o pessoal, as plateias, né? As plateias que assistem judô. Porque hoje você vê, e hoje o judô voltou para aquele marasmo. Não sei se você Sim, concorda sim, comigo. O judô ficou muito chato. ficou. Primeiro que quem não conhece o judô não sabe o que está acontecendo. Exato. Né? Ficou. E essa história de tudo penalizar, tudo ter falta, a pessoa não faz uma projeção, não faz o golpe, acaba ganhando a luta porque o outro penalizou 3 vezes, né? Então tá chato. Então acho que precisava ter uma... porque o judô ainda hoje é o esporte mais praticado no Brasil, você sabe disso? Perfeito. Mais praticado Exatamente. pela molecadinha, porque todo lugar que você vai, toda escola tem judô, toda academia tem judô, tudo tem judô. Sim. Porque, primeiro, que não é um esporte caro. Você depende de um kimoninho, né, Ed? Exatamente. Depende de um kimoninho e os projetos que a gente vê hoje, que também são de parabéns, o projeto lá do rapaz do Rio de Janeiro, Sim, que é sim, sim. Flávio o Canto. Flávio Sim. Canto. Tem 4, 5 projetos aí que eu acredito muito, que é voltado mesmo. Sim. Acreditava muito no projeto do Tiago, que eu Sim, passei a te desacreditar agora. Não, Mas faz um envolveu. trabalho bom e tá tentando, né, resgatar esse judô aqui na cidade, né? O trabalho é bom, mas quando envolve política no meio, esquece a essência do projeto. Não que não seja bom, Exato, Edir. exato. Vamos deixar muito bem claro aqui. Sim. Agora, quando você esquece a essência do projeto, que é tirar o pessoal ajudar o pessoal a praticar um esporte, Sim. pessoal da comunidade, um pessoal que não pode frequentar, e você envolve política nisso daí, Sim. que aí eu tô fora. E é uma coisa que acontece não só com o judô, né, Marcos? Acontece com futebol, com basquete, né? Você vê o vôlei brasileiro também, que está numa situação meio complicada também, né? Que está saindo do foco principal, né? Que é a conquista, a motivação, né? Resgate dessa criançada da rua, né? Isso, você colocar a molecada num ambiente bom, num ambiente saudável, de qualidade de vida, dar aquele incentivo para a criança, tirar a criança da rua que você falou, mostrar um outro lado do nosso Brasil aqui. Puta, isso é uma coisa maravilhosa. Mas quando você esquece da essência do projeto, eu acho que perde um pouco a minha credibilidade no negócio. Certeza. Não que não estou falando que tem alguma coisa eu fico errada, triste, né? Eu também fico triste com isso. E eu sei disso, porque você foi uma que sempre lutou pelo judô, e judô, principalmente o judô feminino. Sim. A gente vê várias meninas aí que se tornaram campeãs porque viu você, acreditou. Sebastião é uma. Sebastião, o que ganhava na vida antes de aparecer de Nancy na vida dela? Aí você pega, estou falando da época lá, a Vânia Ishii, aí você pega aquela que era a filha do sensei lá aqui de... Nossa, foi atleta nossa também. Ela casou até com um judoca, eu não lembro o nome dela. Era a Vânia. A gente já tá, né? Nossa, velho, esquece os nomes, Cabelo branco. Então, essas conquistas que o Brasil teve, foi tudo pelo que você fez lá atrás. Você virou um espelho para essa molecada. Essa molecada Obrigado entrou. Pelas palavras. Não, mas é verdade, Ed. Eu fico orgulhoso de ter trazido você aqui e ajudar nós, porque nós viramos referência nisso aí. Sim, com certeza. Né? Viramos referência em trazer o que tinha de melhor no Brasil e essas pessoas da aula nas escolinhas serem o espelho das nossas crianças. Exatamente. Então, Marcos, só complementando aqui, muito desse currículo da Ednancy aí, do livro, né?
se É. deve, né, essa parceria aí com, né, com a cidade de São Caetano e essa administração. Então, assim, minha segunda Olimpíada, as minhas medalhas em campeonato mundial, conquista no cenário pan-americano, né? Desbravando ali, né, o Oriente, né, e parte da Europa ali, carregando a bandeira de São Caetano e do Brasil, Não é com muito verdade. orgulho, se deve também, né, a todo esse investimento que acontecia nessa época, né? Então, tudo que É está ali no verdade. livro, né, deixa bem claro isso daí, que É. Ednancy se tornou, né, essa referência no cenário nacional por conta desse apoio, né, importante. Ed, vamos voltar pro livro aqui agora, senão nós vamos ficar falando, acaba o Aí, tempo pois é, aqui. né? Você passou muito tempo fugindo das entrevistas, que abriu a vida e a intimidade em um livro. Por que você abriu a vida e a intimidade num livro? Sendo que você não gostava muito de repórter, a Aí gente eu- sabe disso. Não é que não gostava, apesar era meio chato, né? Eu É porque lembro, a gente, né, tem outra filosofia, né, Marco? A gente gosta de trabalhar, é, não curte tanto a vitrine, né? O resultado ele vem, né, por conta desse esforço, do trabalho, né? Então eu sempre fui uma pessoa mais reservada, eu sempre preferi, né, o ambiente, né, do ginásio, da preparação, né, e até o momento do combate. As medalhas, né, os holofotes, aí eu fazia questão de deixar ali, né, pro cantinho. Mas aí veio a oportunidade de, né, concretizar, né, a nossa história aí no livro, né, também valorizar essas pessoas que passaram por nossa vida, né, falar também deles, a importância deles, não só para a si, mas para o esporte nacional, né, e eu achei uma boa ideia, né, não falar só da boa ideia, não, Ednancia, boa ideia maravilhosa, né? não, então Foi assim, boa, porque merece. não só falar da Ednancy, né? Porque o pessoal fala assim, ah, a Ednancy, né, foi para 4 Olimpíadas, mas como que aconteceu isso daí? Então é importante, né, dar o meu relato e que isso daí esteja registrado, né? Nego vê as pingas que a gente toma, não vê os tombos que toma, Exatamente. né? Não é? Então tinha que estar tudo bem marcado ali. Perfeito. Que eu, graças a Deus, eu consegui acompanhar grande parte da sua coisa. A gente sabe do que você passou. Que aí o pessoal só vê o final, porque o final é a competição. Agora, a preparação para uma Olimpíada não é no dia. São 4 anos preparando, fazendo o ranking, fazendo tudo. No dia, é a finalização de um trabalho, de um ciclo de Sim, 4 anos, né? exatamente. E a gente sabe da dureza que é, Sim, ainda mais aqui no Brasil, né? perfeito. Então, assim, tipo, né, pessoal, eu sou fã mesmo, né, do professor Luiz, e faço questão de expor isso daí em todos os momentos que eu tenho oportunidade, assim como também sou sua fã também pelo trabalho que você desenvolveu com o Nós esporte na somos irmãos, cidade. é mais, mais, É, mais fundo, nós somos é. irmãos. Assim também como eu falo, né, do professor Spadoni, né, que hoje, né, atua como sensei tanto de judô quanto de jiu-jitsu, né, e foi pessoa também muito importante na minha recuperação quando eu rompi o ligamento de joelho, né, e tantos outros nomes, né, que fizeram parte dessa minha trajetória. Então é uma forma também de homenagear, né, e fazer com que as pessoas conheçam, né, essas pessoas que estiveram ali me dando suporte. É. E o pessoal, depois que o fio está pronto, todo mundo quer ser pai, né? Que eu falo assim, que é uma coisa muito interessante, o trabalho que nós fizemos aqui, que aqui, São Caetano, Sim, nós temos 5 medalhas olímpicas, nós temos só medalha de mundial, só suas são 3. Depois tem mais o pessoal. Trabalho nosso em São exato. Caetano. Aí você pega o pessoal que, o técnico da seleção, eu tenho 5 medalhas olímpicas. Tem coisa nenhuma. Quem treinou o pessoal fomos nós aqui. Exatamente. Se não tem Ednancy treinando com esse pessoal, eles não tinham base para disputar. Se não Perfeito. tem o Sensei Mário Tutsui cobrando todo mundo, não iam ganhar. E são Exatamente. daqui, de São Caetano, saíram daqui. 5 medalhas olímpicas, Perfeito. mais não sei quantas mundiais, pan-americanos, sul-americanos e brasileiros e Grand Prix. Nós somos o primeiro tricampeão do Grand Prix Exatamente. nacional, né? Exatamente. Então o pessoal quer se babar, não vai se babar nada, o negócio é nosso aqui, Perfeito. é nosso. Quem tem 5 medalhas É. ali,
nós da equipe de São Caetano, Exatamente. né? Não o que foi designado para ser técnico. Foi Exato. designado. Ele treinou alguma vez você? Treinou alguma... Não, tá lá que tem o trabalho dele, mas não Sim, tem a competência de falar que 5 medalhas olímpicas, mais 6, 7 mundiais, mais os exato, pan-americanos que você exato. tem. Mas é isso, né? Você sabe, né? O brasileiro tem memória curta, né? Mas muita, Né? Então, assim, tipo, muito. o livro ele vem exatamente para poder, né? Registrar isso daí, né? Então, Registrar não, para ficar exato. eternizado todo o trabalho que você Então, o fez professor na Mário sua também, vida pelo judô, o né? professor Mário Tsui também está lá, estou falando sobre ele, né? Então, é uma forma também de homenagear essas pessoas que me deram suporte. Muito bacana. O livro conta detalhes da sua infância que você nunca dividiu nem com os colegas mais próximos do judô. Por que nunca dividiu essas que estão com eles? Porque você nunca quis se expor e agora chega no livro e você escancara a tua vida toda. É que é história triste, né? A gente tem que guardar pra gente, né, Marco? É igual cicatriz, né? O pessoal vê a cicatriz ali, né? Pô, né? O que que aconteceu, né? E a gente, né, conta uma Conta a história história que a gente de quer contar superação, que né? é. É de superação, né? Ah, porque... Ou a história que fica mais fácil Exato. de passar ali. Que tem umas Exatamente. coisas que é verdade. Você fala assim, tem umas coisas que é muito. A gente não quer lembrar. A gente não quer. Exatamente. E o pessoal fez questão de bater o dedo na ferida toda hora, toda Isso. hora, toda hora. Aí você conta uma história, a cicatriz, eu caí da escada, tomei uma cerveja e caí da escada. Pronto. Exato. Morreu o assunto. Então, Mas... assim, tipo, uma forma também, né, de fazer um resgate, né, do que eu vivenciei, né, e relembrar de onde eu vim, né, resgatar minhas raízes, né, falar ali no livro sobre a minha infância, falar sobre acontecimentos durante, né, a minha participação dentro do judô, né, minha atuação como atleta, né, é também uma forma, né, de também, né, olhar no retrovisor e falar, oh, eu acho que eu colaborei um pouquinho aí com o esporte brasileiro, eu também acho que, né, eu me melhorei como pessoa, né, é uma forma também de fazer um resgate. É isso, desde nova, poucas vezes que a gente conversou, desde nova, você que sempre tomou muita conta da sua família, né? Sim, E depois passou a ser até a provedora financeira. ah, sim. E isso era um peso muito grande, né? Essa responsabilidade para você logo de novinha, né, Ed? Sim, não, é difícil, né? Então, assim, tipo, necessariamente você não precisa ser nordestino e ter passado pelo que eu passei, né? Pelas necessidades para poder compreender o que você falou aí, né? A gente, quando adquire maturidade e começa a olhar e perceber que a gente, né, precisa também, né, assumir as responsabilidades ali dentro de casa, você, né, tá entendendo o que eu tô falando? Porque, Sim, sim, tudo, né? né, quando o seu pai partiu, com certeza você ficou com esse sentimento. Opa, Uhum, agora, né, é a gente. é, não, Recebemos né, a missão. a missão, né, tivemos né, o exemplo aqui, chegou a hora de aplicar. Então, isso daí, né, foi esse meu momento, né, esse é o momento, é a oportunidade que eu tenho para poder dar um suporte financeiro para minha família. Então, vamos lá. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. A autora entrevistou 137 pessoas e mais algumas dezenas foram procuradas para confirmar informações. Antes ou depois de dar entrevista, essas pessoas te procuravam? Falavam? Falavam o que a respeito do livro Sim. que estava em projeto? Ó, bastante gente, né, Marco? Falando aí no livro, né, dando o relato. Não foi nem metade do que tinha que falar. 130 pessoas para uma vida dedicada ao esporte no Mas Brasil, é né? bastante gente, né? E, É bastante, né, mas é isso é muita muito informação mais, é. e o engraçado é que, né, as pessoas, elas realmente vinham me procurar não para poder, né, saber o que estava acontecendo, mas vinham com um sentimento de proteção. Porque foram pessoas também que viveram comigo aquele tempo, né, do preconceito, né, 1996,
né, teste de feminilidade, Cada ainda um trava povo, minha língua ainda. cada um bando de repórter ridículo, um Então, pessoal assim, sem autoridade no é, que falava. pessoas amigas, né, que sempre me consideraram e sempre, né, também me defenderam ali, elas me procuravam, né? Você foi uma dessas, né? Ginanci, o que que essa repórter tá querendo Vamos dar um saber? pau nela. Já que é com graça, já vamos quebrar ela. Calma, é o livro que ela tá fazendo. Então, assim, tipo, muito satisfatório, né? Ter esse tipo de, né, feedback, né? E, e descobrir que essas pessoas ainda, né, nutrem esse sentimento de amizade, de sentimento de família, né? Mas você falou muito bem, sentimento de família, porque nós ali no departamento de judô, nós éramos uma família, né? Perfeito. Brigava, saía do Sim, braço, xingava um outro, mas era família. A gente não é. conseguia ficar afastado, estava sempre todo mundo junto. 11 horas a gente tava se reunindo no refeitório da cidade para poder almoçar todo mundo junto no É, refeitório da prefeitura, na mesma mesa, falando é, sobre coisa, né, fazendo planos, né, é. ali relacionado ao esporte, né? E não só. E também a gente falava e cuidava muito da história nossa, de não só do judô, mas também de cobrar vocês, de estudo de Perfeito. vocês, Exatamente. de querer saber como que está a vida de vocês, Sim, o que nós poderíamos fazer para estar melhorando isso daí. Então, exatamente. esse convívio era muito saudável, né? Perfeito, né? Coisa que a gente vê muita coisa, muito convívio tóxico entre atleta, entre Exato. empresário com atleta, Sim. entre técnico com atleta. Nunca, eu não lembro que isso foi de 89 a 2004, foi essa toda, bastante, Muito. 89 a Exato. 2004, né? Eu não lembro em momento nenhum de ter uma briga que tivesse qualquer complicação mais assim. Brigava porque é família, brigava, um Sim, xingava o outro, desacordo, só que no mesmo dia já estava todo mundo de boa de perfeito. novo, né? Não, a gente tinha os nossos arranca-rabo, mas É isso. era tudo interno, né? A gente se resolvia, Se resolveu na ninguém hora. saía para a imprensa para poder, ai, porque Não. não, a gente se resolvia ali dentro, né? E se tivesse alguém, eu vou falar, não teve esse problema, Não. mas se tivesse alguém que quisesse que nego fala, uma maçã podre no meio da. A gente punha para fora, não Não, deixava não, e afetar a acabava indo gente, embora não. por si só, né, É, Marco? Porque não ia ter isso, não ia ter. não aguentava tanta, né, ali é real, né? Era o sentimento real, né? O sentimento de família, né? É. Típico de família italiana, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Fala, fala, grita, grita, mas Exato. não consegue ficar separado, né? Como você acha que o sentimento da sua família e de amigos, ao ler fatos sobre a sua vida, que você nunca dividiu pessoalmente com eles? Como você acha que ficou essa história? Que agora você vai ler o livro, vai ter tudo, coisa que você nunca dividiu. Mas que você nunca me falou, tá Sim, doida, meu? Eu tô aqui, sou seu amigo. exato. Vai pegar, né? Pegar não, o pessoal vai querer saber. Exato, vai querer saber. E eu queria tocar num dos pontos que, né, com certeza vai estar no livro, que é um momento em que eu, né, estou saindo da cidade de São Caetano. É um momento que eu estou, né, saindo do alto rendimento, isso daí em 2012 para 2013, né? E a gente já não tinha mais esse vínculo familiar dentro da equipe, né, de judô aí em São Caetano. A administração não tinha mais a administração do judô, né? Não Não, tinha não, mais, administração né? pública. Os negros que administravam a cidade Exato, nessa época nunca jogaram fubeca na vida, não exato, sabe o que é não sabe que é uns jogos, não sabe o que é você se concentrar, nunca soube o que exato, é você disputar uma competição, tensão de competição, tensão pós-competição, exato. não sabe, abandonaram É. tudo. E, né, e foi um momento assim que, né, eu recebi acolhimento mesmo, né, das pessoas que, né, que me acolheram e me socorreram, pessoas que não faziam mais parte desse meio, já estavam, né, já tocando seus projetos, seus, né, seus trabalhos, né? Mas o sentimento de família continuou, né? E você foi uma dessas pessoas. Você foi a primeira pessoa a me, né, contratar como sensei, como professora, Foi. nesse momento, Nossa, né? e foi também outra foi coisa que eu me orgulho muito bem. Nós tínhamos acabado de inaugurar a Runner, né? Academia. Muito bacana. Falei, pô, estou inaugurando aqui, vou levar o Spadoni, que sempre foi um exemplo para nós, mas
quem que vai trabalhar junto com ele? Ednancy, não tem ninguém melhor para trabalhar. Então, assim, é uma passagem, né? Esse meu desligamento da cidade de São Caetano, do esporte da cidade de São Caetano, que foi distorcido, né? E você sabe um pouco dessa história, porque você também intermediou, me ajudou muito, né? Me colocando em contato com o secretário de esporte da época, para a gente, né, desfazer o desencontro de informação que existia, né? Uhum. Então, eu acho que é o que o pessoal vai encontrar também lá, né? Um pouco, né, dessa história que muita gente não sabe. Ah, por que que Ednancy saiu de São Caetano se essa ligação era tão grande, né? 16 anos, É. né, de casa e de repente, do dia para noite, né, eu estava competindo por São José dos Campos, Foi. né? Então, assim, tipo, as pessoas vão encontrar, Tem né, um algumas pouco dessa pessoas história. que não acrescentam nada na nossa vida. Não acrescenta, pelo contrário. E outra, a gente não tem a satisfação de falar uma coisa, nem uma coisa ruim, porque não merece ser falado. Sim, 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 Ah, sim. eu sei. É como comentaram lá no início, né? História triste, a gente não conta, a gente Não conta, passa batido. a história. Nós E mesmo a somos- história triste, a gente transforma na história de superação para poder Acabou. motivar outras pessoas, né? Nós somos raiz, né? Exatamente. Esse negócio de Nutella não é com a gente, não, né? Perfeito. Como foi o processo para fazer o livre? Quantas entrevistas deu e com que frequência você tinha que conversar com a Helena? Olha, conversei bastante com a Helena, viu? Ela era insistente, viu? É, E foi bacana também, porque eu comecei a resgatar uma identidade que eu tinha perdido, sabe? Quando você esquece do que você foi na vida, porque pessoas que passam pela sua vida, pessoas tóxicas, né? Começam a te diminuir, né? Começam a te, né, fazer esquecer do que você o valor real que você tem. Eu tô falando o valor não dentro do esporte, né? Mas o valor dentro da o seu sociedade. caráter, o Exato. caráter. Você vai, né? Essas pessoas vão colocando você, né, em dúvida, né? E você vai encolhendo, você vai implodindo. E acho que essas conversas serviram para poder, né, eu resgatar realmente, né? Eu não fui, né, uma má filha, eu não fui, né, uma má atleta, né? Pelo contrário, É, Ed, você E, tem que só se orgulhar. e assim, tipo, Missão cumprida. exato. E aí, né, recuperando o contato com essas pessoas, né, conversando também, né, algumas me dando parabéns, né, pela iniciativa, outras, né, convidando, vamos colocar o papo em dia, e aí, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, né, conversando e lembrando das histórias de superação, É. né, não só dentro do esporte, mas também dentro da vida, isso daí, né, Histórias boas, né, me Ed? reconstruiu muito, né. É isso mesmo. Qual foi o assunto mais difícil de abordar com a Helena? E você vetou algum assunto com ela? A biografia a gente tem que ser real, né, e eu Eu acho, tem que constar Não, tudo. vamos escrever vamos escrever o negócio de forma O que correta, é mesmo, né? sem, né, sem diminuir as palavras, sem, né, diminuir o sofrimento, Ô, vamos jogar a real, né? tinha que colocar aquele caso, você descer na passagem de nível, lembra? Você descer na passagem de nível, o cara te confundiu com alguém, você joga e baixou o braço nele. Tá, então já que é assim, pera aí que eu vou baixar Nossa, o me braço. juntou. Você lembra disso? Eu lembro, foi na estação de São Na Caetano. estação, na passagem de nível da estação Sim, de sim, trem. sim. Eu tava descendo aquele nível ali e realmente ele me juntou por trás, Marco. Falou, A "Que gente saiu você bolando lá pra baixo. foi?" Eu falei, caramba, daí a Mas pouco que ele bicho olhou pra minha louco. cara e ele se assustou. Eu falei, não, agora você. Agora encontrou. E a gente se bolou lá. E deu-lhe um pau para ele ficar ligeiro. É. Ai, ai. Ô, escuta aí. O Ed, desculpa, Ed não, falaram do Ed, eu lembrei do Ed agora. Coloca o comercial para nós aí, Marcelo, por favor. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos.
E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mupark Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Hoje, vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Ed, mas vamos tocar porque no esporte sempre tem muita coisa Sim. boa, né? Sim, com certeza. Você não quis ver o livro pronto. Caramba, essa é nervosa. Por quê? E qual as pessoas que já leram e te falaram a respeito? Olha, eu vou ser bem verdadeiro, porque já é difícil, né, viver, né, a realidade que eu vivi. Relembrar foi ainda muito complicado. Assim, em uma das reuniões com a Helena, quase que eu bati o carro, É, né, fazendo um resgate, né, fazendo ele muito forte. Eu comecei a ter lembrança, voltei no tempo e a situação que eu tinha vivenciado, né, tudo que você passou, né? tudo. E era uma coisa que eu, com certeza, criei um bloqueio na minha cabeça, porque foi um trauma muito grande, foi um acontecimento na minha infância ainda, e, assim, muito forte, então, muito dolorido. Então, assim, tipo, eu falei assim, Helena, não tenho coragem de ler, porque viver já foi difícil, relembrar foi mais difícil ainda, e eu ter que ler isso aí, Você sabe que eu entendo você bem, porque eu não abri uma página do livro do meu pai. é duro, Não abri. sim, Ajudei, a mesma coisa, passei pelo mesmo projeto, pelo mesmo processo das entrevistas, das coisas, mas eu acho que eu fui o que, com certeza, o que menos contribuiu para as coisas, porque eu só lembrava de coisa boa. sim, Aí meus irmãos lembraram das coisas do passado, mas eu só coisa boa. E teve o lançamento do livro, como teve o seu, tudo, não abri, eu tenho o livro em casa, mas eu nunca abri uma página. sim. Acredite se quiser. Por isso que eu entendo
É duro. Não é É fácil, duro não. porque você vai... Assim, quando você está participando desse tipo de trabalho, você vai se recordando, você volta no passado. É como se você enfiasse o dedo ali naquela cicatriz É, e forçasse a mesma dor, é, né? é. E tem uma outra questão também, né? Que, né, muita gente participou do livro, mas tem muita gente que eu gostaria que tivesse participado, e talvez não esteja no livro. E eu Ah, ficaria é. muito decepcionada, né? E, poxa, o Mauro Chequim não participou do meu livro. Um cara que foi também importante, fez um trabalho, né, bacana, né, na área de esporte. Por que que ele não está no meu livro, né? Então, para não ter esses questionamentos, para não ter essa dúvida, então deixa lá. Mas tem um que fazia questão que não tava, né? Tem uns que Não, fazia questão de não ter, principalmente tem um uns lá que a da gente ainda... secretaria, né? Mas mesmo esses daí, a gente, né, se é para contar a história, a gente tem que contar ela, né, da forma mais, né, É, porque não pode próxima da ficar realidade. impune das Exato. palhaçadas que fez. A gente tem, Das injustiças. a gente tem que, Né? né? Eu sempre falei uma coisa, aqui em São Caetano você tem que ser reverenciada, você tem que ser muito bem tratada, porque você mudou a história do esporte, não é do judô não, você mudou a história do esporte feminino de São Caetano do Sul. E por mais que tivesse tudo, Edinanci, o seu pedestal está para cima de qualquer outro esportista da nossa cidade. Obrigado. É. O livro termina contando sobre a entrada dela no Hall da Fama do COB. Isso também fiquei muito orgulhoso disso. Até nós nem falamos disso aí, mas eu fiquei muito orgulhoso disso aí, merecido, viu? O sentimento ali se compara das conquistas de títulos, e para mim eu acho que é coisa diferente, mas é muita emoção, né? E é para prever o que você fez pelo esporte. O resumo que nós falamos é você ser do Hall da Fama do COB. Pô, bacana. Eu acho, porque não tem. O que você fez, é o que eu estou falando desde o começo. O que você fez pelo esporte feminino, não é pelo judô, não. O que você fez, a conquista que teve, o esporte feminino ser visto de uma outra maneira. E tinha que estar no Hall da Fama, né? Eu acho. Eu fiquei feliz. Eu achei que era um trote, né? É. Porque a gente fala Hall da Fama, né? Então, olímpico, né? Então é só medalhista que tá ali, né? De repente você recebe um e-mail. Bom, mas o máximo que eu cheguei ali na Olimpíada foi bater na trave, em quinto lugar, né? Em 2008. Aí, de repente, você fala assim, né, o Guga vai estar lá. O Guga não foi medalhista também, né? A Daiane dos Santos também vai estar lá. A Daiane também não foi medalhista olímpica. Eu acho que é verdade essa história. Então, assim, foi, assim, tipo, uma honra, né? Poder, né? Receber esse convite, né? Vivenciar esse dia. Porque é o que acontece, é o que, né, é o mesmo sentimento que eu tenho com relação ao livro. Porque você arrasta, não é só a sua história. Você arrasta muita gente que esteve ali por trás da Ednancy até chegar àquele ponto, né? Então, o Hall da Fama não é só a Ednancy, né, as 4 participações de Jogos Olímpicos, o que ela fez no judô, não, né? É você, é o Spadoni, é o professor Luiz, né, sabe, são dezenas de pessoas que estiveram ali, né, empurrando a Ednancy para poder chegar até aquele momento, né? É. Então é muito satisfatório. Satisfatório para nós, para ver onde você chegou. Chegou um fiapo de manga aqui em São Caetano, fiapinho de manga. Nem que era fortona assim, não, filho, era um fiapinho de manga. Ô, Marco, mas aquela comida do refeitório da prefeitura era uma delícia aí. Era boa, deixou você forte, né? Poxa! Gente, eu agora tô passando a cabeça quando você chegou. Aliás, quando você veio para São Paulo, primeiro ano de Guarulhos, que você ficou lá, o pessoal fala, ela vai chegar ali, é ali que vai chegar. Não, nós acreditamos. É de você disse presente. Exatamente. E hoje você é a maior atleta do judô feminino que o Brasil já viu. Não, e o ponto principal, né, que aí eu vou confirmar o que você acabou de falar, né, de acreditar, foi quando eu rompi o ligamento de joelho, né? Eu fiquei
1 ano e 2 meses, né, para poder me Tratando, né? recuperar, É. tratando, e nenhum centavo do meu salário foi diminuído, né? Me deram tranquilidade para poder, não, Ednanci, você tem a Que sua ano que foi isso aí? família, foi em 2000 para 2001. Você tem a sua família, a gente sabe que você dá suporte Oi, financeiro para sua brigamos pra família, caramba, mas exato. eles não iam tirar de jeito nenhum, Não, né? de forma alguma, E nós não. acreditávamos que você tinha que, em 2003, você tinha que ir pra Olimpíada, caralho. Então, vamos tratar Exatamente. dela aqui, que ela vai pra Olimpíada Não, e graças a representar a Deus eu, gente. né, e eu fiquei com esse sentimento, não posso decepcionar essa turma, eu não posso decepcionar essas pessoas, eu ficava ali na cama lá e o Spadoni ele ia lá mexendo no meu joelho, não, a gente vai recuperar. O Jaime também era o preparador físico, Jaimão, o Sensei Mário também, ô Ed, segura as pontas aí, você não tá boa ainda, né? E aí quando a gente voltou em que eu acho que é 2002, verdade, eu acho que foi mais difícil foi segurar você pra voltar na hora certa. porque, e uma outra questão também, né? Os atletas que faziam esse tipo de cirurgia no joelho, a Acabava. tendência era ou acabar a carreira ou romper o outro ligamento do É. outro joelho, porque sobrecarregava, Nós né? temos um exemplo claro do Claudião. Claudião, eu Exatamente. falo pra todo mundo, ele já esteve aqui com a gente. Eu falo, ó, você era pra ser atleta olímpico, você era pra beliscar a medalha Exato. olímpica. Mas numa infantilidade vai disputar uns jogos escolares e rompe todos os ligamentos do, Do do, do outro joelho. joelho. Nunca mais foi o mesmo, né? Exatamente. Então, assim, tipo, essa tranquilidade, né? Esse tempo que eu tive me deu força para poder voltar em 2003. Conquistávamos lá o primeiro, né? Jogos Pan-Americanos. Foi. Conquistar o bronze no Japão, né, dentro do Japão lá, e participar dos Jogos Olímpicos de Atenas, né, e Em Pequim Pequim, depois. Pequim. É. Olha que orgulho. Não, eu sou É? muito grata. E tem coisas que marcam a gente, tem coisas que marcam até mais que uma participação, até mais que uma medalha. Que no seu caso, essa recuperação, você teve que ser resiliente, você teve que ser assim. E que pega o caso do Ronaldo Fenômeno, mesma coisa. Ele estragou o joelho, quem diria que ele ia ser 2 vezes campeão do mundo depois Perfeito, de romper o joelho, né? exatamente. Eu Então, acho coisa que que marca. Ele conta essa história, como você contou agora, sim. ele conta essa história. E assim, tipo, não é a história de superação, né? Ah, porque eu fui lá, eu fiz a fisioterapia, depois eu corri, eu quis, né? Não, foram as pessoas que estiveram ali nos bastidores te dando apoio, né? Psicológico, moral, suporte financeiro, material, para poder você se reerguer, né? E reconquistar aquilo lá que, né, estava te É porque não esperando. é fácil você tá machucado, você tá tratando, você acreditar que você vai voltar a ser o que você era, ou até melhor, que você voltou melhor, né? Para nós, você Que voltou bom. melhor que era, é verdade, voltou Sim. melhor, né? Eu, como atleta nessa época, né, tinha sempre um sentimento de profissional, né, um sentimento profissional de me preparar para a competição principal, que era Jogos Abertos Regionais, e me preparar para poder sair nas 3 categorias, né? Então, assim, tipo, a seleção brasileira era muito importante, mas essa devolutiva para a cidade através de Jogos Abertos Você Regionais disputava era peso absoluto e a equipe, né? não, se inventasse, a Janci vai sair no atletismo, lançamento de peso, e Janci entra ali para nadar naquela Você ia, piscina, a gente ia. você ia. A motivação, né? Agora, o peso, eu acho que você se perdeu regionais abertos foi uma vez. Eu acredito que uma única Uma vez já no única. final de carreira, né? Não Porque a foi? cabeça já estava meio zoada. Já estava parando, vamos ali. Acho que Exatamente. uma vez eu me lembro, que foi no final mesmo, Exatamente. Foi a única vez. né? De 15, 16 edições, não é? E não foi pro São Caetano essa derrota, foi pro, né, acho que foi pro Santo André. Santo André foi quando você foi para São lá. Caetano a gente saiu invicta, É, saindo. ó, que alegria. Ed, a capa do livro tem depoimentos de Flávio Canto. Esse eu dou respeito, Flávio, pelo projeto dele lá da. Como chama o projeto dele? Você lembra? É o Reação. Reação, isso. Kathleen Quadros, Bia Souza e a orelha do bicampeão olímpico, da bicampeã olímpica Fabi Alvim, do vôlei, né? Sim.
o que significa receber tanto carinho assim dos atletas tão relevantes aí no nosso Brasil, né? Pois é, o Flávio Cantor, né? Nossa, o Flávio Cantor é um lorde, né? Que é um Ah, cara é outro que educado. revolucionou o judô no Sim, Brasil. sim, ele mudou a forma de lutar o judô competitivo, né? É, Muita mudou. gente, né, Ele trouxe despreza o Neuasa, né? Ele trouxe a luta exatamente, de chão para o perfeito. judô que ninguém gostava de fazer. Não Nós gostava. detestávamos, eu Exato. Eu detestava. também. Quer ficar arrastando o chão aqui? Eu vou mandar uns golpes A grandes luta aqui. ia pro chão, a gente já Já ficava na dá, se posição de amarrava. tartaruguinha. E ele mudou, ele revolucionou isso aí. Ele Exato. falou: não, o judô tem luta de chão. Exatamente. Decide muito mais a luta de solo do que a luta de projeção. Ele mostrou Exatamente. isso para o Brasil, né? E não só o Brasil, no mundo, muito respeitado no cenário internacional, É. né? Os japoneses ficavam perdidos na mão dele, né? No Neuasa. Então, assim, para mim é muito gratificante receber esse conhecimento, esse reconhecimento dele, essa participação dele. A Kathleen nem fala, né? Porque assim, tipo, é a primeira medalha olímpica, né? No judô feminino brasileiro. E vi ali, né, o desenvolvimento dela como atleta dentro da seleção, o amadurecimento até o dia da conquista da medalha. Então, assim, participar também da história dela, né, assim, olhando, né, acompanhando, né, presenciando ali, é muito gratificante. Isso daí é uma honra que, né. É, que bom. E a Bia, né, poxa, campeã olímpica, né? Ela que fez também prestou homenagem na entrega do Hall da Fama, né? Para mim é uma honra enorme, né? Ter pessoas, né, com peso, né, que eles têm no cenário, né, na nossa modalidade, né? E aí, né, a jogadora de vôlei, eu falei, Ah, a mas você Fabi, mas ela, acompanha, nossa, mas a né? Fabi, ela é fora da curva também, né? É. Porque, Tem uns atletas, sim, pessoas, né? Atleta não, esquece. Pessoas que elas são exato, fora da curva, acompanha, sim. sabe, né? Que Muito. não são ali muito fechados na bolha, e a É Fabi é uma dessas isso, pessoas, né? isso, isso. Ela atua, ela tá sempre em contato com atletas de outras modalidades, tá falando sobre tudo. Então, assim, para mim também, sabe, só pelo currículo deles, já, né? Mas pela pessoa e pela inteligência de cada um deles, para mim, nossa, não tem troféu maior. É. Ed, e o judô de hoje? Como você tá vendo o judô feminino do Brasil hoje? Como que tá? Ah, tá em ascensão, né? Que bom que, né, a gente tá mantendo o nível, né, em alto, né, em É alto. porque nossos últimos ídolos do feminino estão se aposentando agora, né? É, Tá vindo uma geração tá, nova, né? tá vindo forte, viu? Tanto no feminino quanto no masculino também, a base, né, que eles falam, né, tá vindo bem forte, né? Então é muito, né, gratificante ver que eles estão se mantendo em alto nível, né? O judô masculino, né, ainda tá devendo um pouquinho, mas a gente percebe que tá vindo uma turma aí que vai É, nós pegamos revolucionar. uma geração. Com a mudança do judô, Sim, a geração que veio, essa última geração que também parou agora, que aham, estão parando agora, não foi uma geração nota 1000, né? É, prestaram o que tinham que prestar, sim, fizeram o papel deles, né? E os últimos Grand Prix, os Grand Slam Grand Prix que eu tenho visto, sim, essa molecada tá vindo forte, sim. muito, muito. Mas eu vou fazer uma comparação aqui, né, para poder passar o paninho aqui, de É, leve, vou passar o pano. É igual o futebol, né? A geração que a gente teve, né, dois Ronaldos, pô, o banco de reserva da Copa de 2002, aquela Copa do Japão, da Coreia, o banco de reserva da seleção brasileira é uma coisa assim absurda. jogava 10 vezes mais que essa seleção nossa que nós jogamos Exatamente, agora. né? E então aí a gente vê essa geração, né, que vê aí do futebol brasileiro, uma geração, né, assim, tipo, desculpa a palavra, mais fraca, né? Nutella. Exato. É um ou Nego dois, querendo passar creminho na cara. isso, é um ou dois querendo, né? Ô Ed, pega, você falou da de 94 e 2002. Agora Sim. imagina uma conversa do Adriano Imperador com o Vampeta.
com os fenômenos Traveco, Exatamente. com o Ronaldo Traveco, com o Ronaldinho Gaúcho, Meu Deus do céu. que eles escutando uma conversa Sim. do Rafinha que passa creminho. Ah, meu Deus do Oh, o céu. Pois Vampeta é. virava, vamos comer esse negro. Mas, e tem uma outra questão também, né, Marco? Que aí eu vou trazer para o judô, né? E o judô de São Caetano, né? Ah, A gente construiu uma imagem muito forte do judô São Caetano. Um judô São Caetano vencedor, né? Não só no cenário nacional, mas internacional. Sim. A seleção nós tínhamos 70% da seleção perfeito. A que eram equipe, atletas de São Caetano. a equipe- 70%. exato, a equipe, e assim, não eram atletas que ganhavam e treinavam em outros locais, não, todos treinavam na cidade, viviam e moravam na Aqui, cidade, é. né? Que você ia ali na Goiás, você trombava com todos eles, É. você tava Na passeando. padaria, na Monte Exato, Carlo, na na Mon- Benhur, tava todos eles lá, né? Exatamente, você ia ali né, No Chico Mendes, todo mundo correndo ali, que o pessoal gostava de treinando, treinar né? ali. Que esse bando de louco tá fazendo, né? É a equipe de judô, né? É. Então, Ed, isso aí é tão forte, era tão forte, mas tão forte isso aí. Você estava junto. sim, Nós chegávamos com a equipe masculina e feminina, dependendo da competição, o nego ia embora. Não disputava. É. Não vamos confundir. Saíam, não disputavam. exatamente. Acho que sobrava ali no próprio Grand Prix. No próprio Grand Prix. Quem conseguia fazer uma frentinha que não era pouca coisa, né? Que sabia assim, vamos lutar pelo segundo lugar. É isso. Que era o Pinheiros Sim. e o Kiko, que nunca ganhou de nós, lá da Sojipa, Não. lembra? Ele nunca ganhou da gente, o Nunca. Kiko. Ele Carrega esse peso aí. Hoje ele é técnico da seleção Sim, brasileira, você né? pode ganhar a medalha que for, filho, mas você nunca Nunca ganhou de São ganhou Caetano. de São Caetano num Grand Prix, né? Então, assim, tipo, né, você falou de padaria aí, né? Você ir na Portuense tomar um café, você tava toda a Portuense, equipe de tava São todo Caetano aí mundo comprando lá. pão. E não pro é café só da do manhã. judô, né? Encontrava os jogadores do AD São Caetano, da época do vôlei, jogo, né? as Exato, meninas do exato. vôlei, do Colgate São Caetano. Então, Eles viviam a cidade, né? a gente construiu uma imagem muito forte dentro do cenário, né, desportivo nacional. Então, todo mundo desejava, todo atleta desejava fazer parte da equipe São Caetano. Vinha, Sim. tinha atleta que vinha apenas para receber nada. Exato. Só por vir E fazer aprimorar parte e carregar o escudo no peito. e né? aprimorar o seu judô. Exatamente. Então, Quanto nego não vinha treinar? Porque que sabia que era o treino mais forte que tinha no Brasil era sim, aqui. sim, só que o que acontece, né? Você não. O atleta que ele vive da vitrine, né, do outro, ele não consegue dar continuidade, porque o nível é muito elevado, né? É muito Você vê o judô masculino, Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, uma turma muito forte, não tem como comparar essa geração que está aí, né? Henrique Guimarães, Exatamente. Thiago Camilo, Honorato. Perfeito. Sem contar os que era The Best que não foram medalhistas, né? Exato. Tinha o Sabininho, o Sabinão, aí você tinha o Marco Inácio, aí você tinha aquele peso pesado que era o Biondi, Sim. do Biondi, o Valtinho, o irmão Valtinho, dele, Sim, o Eduardo. o Eduardo, o Valtinho. Então era um nível muito, muito, muito elevado. Os Então, Garcia, o Garcia, o Paulo Cristiano Garcia. Sete, olha, caramba! Então você pega, né, todo esse plantel e aí você recebe, né, atletas que eles não conseguem se espelhar e acham que é impossível chegar naquele nível. Aí a modalidade começa a afundar e começa a morrer, o esporte na cidade começa a morrer e muita gente que ainda vem com o sentimento de viver a nossa história que a gente Aquilo construiu no passou passado. lá atrás. É? Faço parte de São Caetano, né? Campeão Se de orgulha Grand de Prix. falar, né? Mas assim, não tem a capacidade e a vontade e a gana de querer dar continuidade ao legado e construir, né, novos resultados, né? É. Eu acho que, né, eu tive uma passagem aqui no esporte de alto rendimento de São Caetano, né? A gente é cascadura, né? Aqui a gente não é Nutella. Não, nem um pouco. Casca grossa, E pegar cascudo. pegar essa nova geração e fazer com que eles, né, resgatem esse sentimento do orgulho de competir pela cidade, do orgulho de carregar o nome da cidade. É duro, porque a turma quer viver nas redes sociais, quer estar dentro da academia fazendo uma preparação física para uma competição importante, fazendo um videozinho. E realmente não se trabalha alto rendimento dessa forma, né, Marco? Não. É difícil. E
cabe, né, você como profissional da área, né, da educação física, eu também como sensei, cabe a nós, né, Mostrar o conscientizar, caminho certo, conscientizar as pessoas do que é, conscientizar essa como turma. conseguir, como levantar, como ter essa Exato. resiliência, como ter, chegar no objetivo que Perfeito. ele faz lá Aproveitar embaixo. os recursos que hoje são, né, assim, você tem, Escassos, né? não, e tem ali as ajudas, a Ah, não, bolsa, sim, né? sim, tem, do Saber aproveitar governo, isso daí tem. para poder investir na sua carreira e construir a sua história, né? É. Ir para uma Olimpíada, conquistar uma medalha Eu mundial. falo sempre aqui, Ed, eu falo sempre, acho que, olha, é difícil um podcast que eu gravo que eu não falo isso aí. O que nós precisamos ter no Brasil é os nossos dirigentes, os nossos políticos, Sim. ele ter uma visão diferente do que eles veem do esporte. Ah, o esporte é importante porque vai dar visibilidade à cidade, ao estado, ao município, ao país. Não é por aí. O esporte é o único segmento que fala com todos os outros segmentos de uma administração. Exatamente. Saúde, Ele fala educação. saúde, educação, segurança, assistência social. Ele Exato. fala com todos. Nenhum é tão completo como o O esporte. esporte. Ele evita a doença, está ajudando na saúde. Tira a criança da rua, está ajudando na segurança. Trata a sociabilização do atleta com o mundo, está trabalhando no social. E daí por fora. Exato. É esta consciência que o dinheiro gasto com o esporte não é um dinheiro gasto, é um investimento que está sendo feito para a sociedade. E a visibilidade, né? Ela é consequência. Não é muito mais fácil? Exato. São Caetano, quem era São Caetano antes de 89, 90, quando saiu o São Caetano, quando o time do São Caetano, Sim. quando nós começamos a ganhar tudo no judô, São Caetano quando o do time Sul na final da Libertadores. na final uma da coisa antes assim. do Corinthians. O Exatamente. Corinthians nunca Perfeito. tinha disputado uma quarta de final. O São Caetano Isso. foi e disputou a final. Exatamente. Entendeu? E essa visibilidade que tinha com a Colgate São Caetano, Perfeito. com o time de handebol, que a gente não Sim, fala, sim. com o time da General Motors de salão, que disputou uma final de um campeonato mundial também. Nossa. E aí para frente. Então, o que é isso aí? É a consciência dos nossos políticos de saber que o esporte não é um gasto de dinheiro para que ganhou uma medalha. Não. É um investimento que a gente faz pela sociedade, por nosso município, por nosso estado, por nossa união. Assim embaixo. Eu falo direto. Ed, vamos falar dos lançamentos agora. Lançamento do seu livro aqui em São Paulo, dia 21, amanhã. É amanhã, não é? Vai ser amanhã. É amanhã. Horário das 19 às 21 horas, Drummond Livraria, na Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional. E no dia 26/8, no Rio de Janeiro, na Livraria Livraria da Travessa, Rua Voluntários da Pátria, 97, Botafogo. E galera, vou até falar aqui para você, o Marcelo vai colocar as redes sociais da Edinancy aqui para vocês, tá bom? Para você que quiser saber mais, se você quiser saber onde conseguir o livro, onde conseguir, saber da vida dela profissional, como atleta, alguma dúvida que nós deixamos aqui, entre em contato com a Edinancy, tá bom? Ed, prazer mais uma vez, satisfação, orgulho. Obrigado pela oportunidade. Muito grande de ter você aqui, né? Ótimo. Parabéns pelo livro, isso só fez com que nós vamos eternizar a história mais bonita do esporte do Brasil, que é a sua história. Obrigado mais uma vez. Satisfação enorme poder estar aqui mais uma vez aqui no DNA do Esporte. E é isso aí. Vamos, continuar a nossa caminhada aí defendendo, os pontos principais, pontos positivos do esporte. É isso aí. E tenho certeza, como você considera muito, tenho certeza que o nosso mestre, prefeito Tortorello, está muito orgulhoso lá, está nos vendo aqui, viu tudo que você fez, acompanhou e ele está muito orgulhoso também do livro da nossa sempre Edinancy Silva, nossa grande campeã. Galera, obrigado por você participar aqui do nosso podcast DNA do Esporte, SCS, tanto no Instagram como no YouTube.
Não esqueçam de seguir a nossa página, se inscrever aí, fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Ativa o sininho para você estar sempre por dentro das nossas entrevistas aqui, tá bom? Um beijo no coração de todos, fique com Deus e até o próximo DNA do Esporte SCS.